Olá, meus amigos, eu quero agradecer vocês que têm assistido os vídeos, que têm dado likes, que têm enviado nossos vídeos para fora. Muitíssimo obrigado. Meus queridos, eu quero fazer um vídeo hoje sobre autoescola, sobre como tirar uma carteira de motorista e não se envolver com acidentes de trânsito. Isso, 90% de todos os acidentes que existem de trânsito pode ser evitado. 10% realmente é um acidente, mas 90% pode ser evitado. Então nós vamos falar sobre isso. Vamos começar aqui. Primeiro, é extremamente importante você procurar uma autoescola e tirar a carteira de motorista e fazer todo o treinamento. Isso é importante. Quando você vai para outro caminho e você procura alguns lugares e compra uma carteira de motorista sem fazer o treinamento necessário, você mesmo está se convidando para se envolver no acidente ou até matar uma pessoa. Aí já não é acidente, porque você comprou a carteira de motorista, você não estudou, você não quis fazer o treinamento. Então está errado. Então você tem que procurar uma autoescola, você tem que passar pelo treinamento e eu vou dar algumas dicas aqui para você não se envolver em acidente. Eu que dirijo há mais de 43 anos de idade, eu nunca me envolvi com nenhum tipo de acidente. Mas para isso, eu tenho que obedecer algumas regras. Você sabia que 90% de tudo quanto é coisa ruim, tudo quanto é acidente pode ser evitado? 10% não pode, mas 90% pode. Então vamos começar. Pessoal, quando um jovem, qualquer cidadão tira uma carteira de motorista, uma coisa muito importante a ser respeitada é: tirou a carteira de motorista, não vai colocando o carro na estrada e vai viajar imediatamente. Isso é um perigo. Isso não deve ser feito. Quando se tira a carteira de motorista, você tem que ficar dirigindo ali na sua cidade. Você deve viajar para a cidade só pertinho da sua cidade, próximo da sua cidade, para você começar a ter uma experiência com a estrada. E depois que você tiver uma experiência com a estrada, que eu vou citar algumas aqui, aí você viaja. Isso tudo faz que você evite acidente. Agora, você sabia que os acidentes mais que acontecem na estrada, e você já ouviu milhares deles, é esse assim, ó: fulano de tal morreu porque bateu de frente com a carreta, bateu de frente com o caminhão. Mas acontece que aquela pessoa que bateu estava na mão certa. Por que bateu de frente com o caminhão? Eu vou explicar por que ocorre esse acidente. Esse acidente ocorre pelo seguinte fato: o veículo está atrás de uma carreta ou atrás de um caminhão. De repente, aquele caminhão que está na sua frente, ele sai para o acostamento de uma vez. E a pessoa que está atrás do veículo, ele não tem experiência de estrada, ele não tem maldade de estrada. Sabe o que ele faz? Quando o caminhão sai da sua frente, ele fica lá, ó, achando que o cara saiu para ele passar. Não é. Aquele caminhão saiu porque está vindo alguém lá fazendo ultrapassagem na contramão. Então o caminhão sai. Então quando você estiver atrás de um caminhão, atrás de uma carreta, e ele sair de uma vez para o acostamento, você tem 3 segundos para fazer a mesma coisa. Sai também de uma vez. Você vai ver que vai passar um carro ultrapassando. Ai, Jesus, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. Ai, vai bater! Ai, corre! Para aqui, Paula, para aqui, Paula. Você não pode esperar para ver por que aquele caminhão saiu da sua frente. Você não pode esperar para ver por que aquela carreta saiu da sua frente de uma vez. Você tem que sair também. Chama-se não pagar para ver. E as pessoas que não têm experiência, tiram a carteira nova, eles pagam para ver. Você está lá dirigindo, sai de uma vez da sua frente, quando pensa que não dá tempo, vem uma ultrapassagem e ele bate de frente. Isso é muito importante. Segunda coisa muito importante: em estrada viajando, não pode fazer ultrapassagem dentro de curva, e nem entrada de curva, e nem lombada onde você não tenha uma visão panorâmica.
da situação. Se você quer dirigir e não ter problema, você sempre tem que ultrapassar quando a estrada tiver uma visão total panorâmica. Você tem que estar vendo tudo que está acontecendo. Você não pode falar assim, eu acho que dá tempo de eu ir. Não, isso não existe isso. Não existe. Se vem carro, espera ficar livre para você fazer uma ultrapassagem. Se você fazer isso, você vai evitar 90% de acidente. Mas tem gente que não evita, muito pelo contrário. Tem gente que ele procura se envolver com os 90%. Como? Ele faz ultrapassagem em qualquer lugar. Ele bebe e vai dirigir. Você está procurando se envolver em acidente. Ou você tem um carro e uma pessoa que está bebendo numa festa te pega o carro emprestado, você empresta. O cara está bebendo, você empresta. Isso causa acidente. Não se empresta carro para quem não tem carteira de habilitação, muito menos se a pessoa estiver bebendo. Aí que não empresta mesmo. Gente, tirar a carteira é importante. Tomar cuidado com o trânsito é importante. Outra coisa que evita muito acidente: à noite, depois que o sinal para de piscar, não confie na sua preferência. Isso é errado. Você não pode confiar na sua preferência. Você está com a preferência total, mas está de madrugada, está de noite, você segura. A preferência é sua, mas você segura o freio, olha o trânsito, tá limpo, você vai. Você evita acidente. As pessoas que pensam, essa aqui é a preferência minha, tá de madrugada, eu vou embora. Vem um doido de lá, bêbado, e te bate. E você sofre acidente. Já aconteceu milhares desse tipo. Não confiar na sua preferência de madrugada à noite. De dia o sinal está aberto para você, é uma coisa. Jovens dirigindo moto, muito acidente de moto pode ser evitado. Por exemplo, o jovem tirou a carteira de moto e ele está aqui na sua preferência na frente, o sinal está aberto para ele, mas só que nenhum carro passou ainda, ele vai, acelera e vai. Não. O jovem, o motoqueiro tem que sempre esperar algum carro, porque se o sinal está aberto para você, tem outro lá furando o sinal verde, amarelo e vermelho. Aí você está no sinal verdinho aqui, o cara vai e te derruba. Agora, se já tiver passado algum carro, não tem problema. Mas quando você for o primeiro, que geralmente o motociclista é o primeiro, toma cuidado. O sinal está aberto para você é o primeiro, toma cuidado com aquele que vai avançar sinal. Você tem que prever. Você tem que dirigir uma moto, pilotar a moto, prevendo o que pode acontecer. Com isso você vai fazer o quê? Evitar acidente de trânsito. Muitos acidentes de trânsito podem ser evitados. 90% pode ser evitado. Você não confiar em preferência, fazer ultrapassagem no lugar certo. Vou contar para vocês aqui uma história de um jovem aqui de Valadares. Um jovem que trabalhava no Ponto Frio. E isso aconteceu em 2008, 2009. Um jovem vendedor, rapaz excelente, rapaz educado, honrado. Mas ele pilotava a moto loucamente. Ele pilotava a moto e fazia loucura com a moto. Loucura como? Ultrapassar sem olhar se vinha carro, sem dar seta, ultrapassagens perigosas. Ele fazia muitas coisas erradas. Uma certa vez, ele se encontrava no meu bar, junto com uma turma de amigos, e um jovem chamado Marcos falou comigo assim: ô Boni, você sabe o que fulano de tal faz? Dirigindo moto, ele faz isso, ele faz aquilo outro, ele faz aquilo outro, ele faz aquilo outro, ele faz aquilo, faz aquilo outro. Eu falei, eu virei para ele e perguntei: jovens, isso é verdade? Ele não desmentiu. Eu falei com ele: se você estiver pilotando moto desse jeito, fazendo ultrapassagem sem olhar para a esquerda, entrando, ultrapassando sem olhar e fazendo isso tudo que o Marcos falou, infelizmente, se você não corrigir, se você continuar cometendo todas essas falhas, você não vai envelhecer, meu filho.
Você não pode fazer isso de forma nenhuma. Não faça isso, não dirige moto assim. Por favor, não faça isso. Mas o Marcos está exagerando. Você não desmentiu que o Marcos está exagerando. Então é o seguinte, não faça isso não. Meus amados, quando passou 4 meses depois dessa conversa, na Avenida Pedro Lessa, ele estava atrás do ônibus. Ele simplesmente foi ultrapassar, mas em vez de ele dar seta e olhar se vinha carro, ele só fez o que ele era acostumado a fazer. Ele só fez assim, atrás do ônibus, assim, e fez. Só quando ele fez assim, estava vindo um caminhão ultrapassando e passou por cima dele e matou aquele jovem com 22 anos de idade. Meus amados, quando você tirar a carteira de moto, sabe o que você deve fazer? Vai no pronto-socorro e pede para entrar. Lá você vai ver nos corredores pessoas com acidente de moto. Dá uma olhada naquela situação ali para você ver. Você vai ver que vale a pena ter cuidado. Vale a pena escutar os mais velhos. Vale a pena se escutar seu pai, sua mãe quando ele pede assim, dirige com cuidado, tenha cuidado. Vale a pena ter cuidado. Quanta dificuldade dos jovens para escutar pessoas de idade, igual a mim, igual ao seu pai, igual a sua mãe. Quanta dificuldade. Não sabendo você que nós queremos o seu bem. Esse jovem que morreu com 22 anos era uma excelente pessoa, mas ele não quis escutar. Eu falei com ele, se você continuar fazendo isso, você não envelhece, porque você está procurando um acidente. E ele procurou. Com 3 meses e 15 dias, aquele jovem veio a falecer, fazendo a ultrapassagem, sem olhar se vinha gente atrás. Simplesmente foi fazer. E ele foi morar com Deus, que ele era uma pessoa muito boa. Então, autoescola é isso. Tirar a carteira na autoescola é importante, sim. Não comprar carteira, não pode comprar carteira. Seguir todas as regras, aprender a legislação e ter cuidado. Se você tiver cuidado, você não envolve em acidente nenhum, como eu nunca envolvi em nenhum tipo de acidente. Mas tem que ter cuidado. Se você estiver dirigindo e acontecer uma situação de acidente, a primeira coisa que você tem que fazer é não apavorar. Se você apavorar, você provoca o acidente. Quando você entra numa situação de acidente, você tem que ter tranquilidade para sair daquela situação de acidente. Existem várias situações de acidente, mas se você tiver tranquilidade, você vai sair e não vai se envolver em nenhum acidente. Obrigado.